Afinal, devemos observar a ordenança de Jesus em Mateus 28:19 ou a de Pedro em Atos 2:38? No vídeo de hoje, iremos observar um pouco desses conselhos e descobrir a quem devemos observar segundo a sua ordem. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai sair daqui com uma nova perspectiva a respeito da unicidade de Deus. Vem comigo. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, a ordem de Jesus foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Afinal, a ordem de Jesus Cristo é contraditória à ordem de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38, pois lá Pedro não usou a fórmula batismal Pai, Filho e Espírito Santo. Lá ele diz: e respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Afinal, Pedro descumpriu a ordem batismal de Jesus de modo algum, e eu vou te afirmar isso pelas Escrituras, pois em Mateus capítulo 16, olha o que acontece aqui, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo acerca de Pedro. Ele diz assim, no verso 18, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, Jesus confia a Pedro e aos apóstolos a chave do reino dos céus, permitindo-lhes que a autoridade da mensagem que nos conduziria aos céus estivesse nas mãos dos seus discípulos. Por isso eu posso afirmar que Pedro não contradisse a ordem de Jesus, não fez uma ordem contrária, pois no dia de Pentecoste, alguns pontos devem ser observados, que todos estavam cheios do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo guiaria eles em toda a verdade, então não havia lugar para mentira. Além de que eles eram responsáveis por ter a chave do reino dos céus, que seria a mensagem a ser propagada, que nos conduziria ao céu. Então, por essa confiança do Senhor Jesus Cristo a eles, da mensagem que nos salvaria, que nos conduziria à vida eterna, nós podemos constatar que a sua perspectiva é inerrante acerca daquilo que Jesus ordenou. Então, irmão, houve contradição, é um equívoco teológico ou é apenas uma questão de interpretação? Nós podemos observar em Atos capítulo 15, versículo 7, que Pedro afirma que Deus o escolheu para levar a mensagem. E em Gálatas 2:9, Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus, eram considerados como colunas da igreja. Ou seja, eles eram pessoas consideradas como tendo a mensagem fiel e verdadeira que conduziria o povo ao reino de Deus. Tanto isso é confirmado por diversos milagres, pela palavra que saía de suas bocas, que convencia o povo da verdade. Tanto é que no discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, 3.000 almas foram batizadas, mas antes disso, no versículo 37 diz: e compungiu-se-lhes o coração. De quem? Daqueles que ouviram a mensagem. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, eles não perguntaram somente a Pedro. Mateus também, que era um dos apóstolos, estava ali presente. Se Pedro tivesse errado no seu discurso, Mateus poderia tê-lo corrigido, dizendo: opa, Pedro, peraí. Jesus disse que era para repetir as palavras do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que Pedro disse que era no nome de Jesus? É bem simples, porque Jesus não ordenou que eles repetissem aquela fórmula. Ele disse claramente: e de fazer discípulos de todas as nações, os batizando em nome. Se você observar, o substantivo nome está no singular. Isso significa que pertence a uma única pessoa. E essa pessoa carrega 3 títulos, 3 designações: Pai, Filho e Espírito Santo. E como é que eu sei
que ali não está falando de 3 nomes distintos. Porque quando se trata de pessoas distintas, nós temos o caso de Daniel, capítulo 1, versículo 7, que olha o que diz aqui, ó. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Quer dizer, quando falou de pessoas distintas, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que eram pessoas distintas, ali o substantivo foi plural, lhes pôs outros nomes, porque se tratava de pessoas distintas. Então, ali o substantivo, sim, é plural. Mas em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ali o substantivo é singular, tratando-se de uma única pessoa que tem apenas um único nome, mas ela carrega esses 3 títulos, Pai. E aonde Jesus carrega o título de Pai? Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: E um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo do mundo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é Pai da eternidade. Em Lucas, observe agora, capítulo 1, do versículo 32 ao 35, olha o que vai dizer aqui no texto. Lucas capítulo 1, no verso 32. Vou ler o verso 35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado, não é chamado, será chamado Filho de Deus. Ele tem uma razão pela qual ele é chamado Filho de Deus. Por quê? Porque o poder do Altíssimo envolveu Maria. Por quê? Porque ele se fez gerar naquela mulher. Por isso, a razão agora, ele será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, a envolveu e fez gerar nela um ente que é gerado diretamente de Deus. Por isso, ele é chamado Filho de Deus. Ele não era chamado desde a eternidade. Ele passou a ser chamado lá no futuro, só depois de nascer. Por isso será chamado esse ente santo que é de nascer, Filho de Deus, segundo as palavras do próprio anjo. Por isso Jesus também é filho. E Espírito Santo é bem simples. Quando nós vamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 17, olha o que Paulo vai dizer. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Segundo Jesus Cristo, ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei liberto. Segundo Jesus, o Filho é que liberta, mas aqui Paulo diz aonde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Trata-se do mesmo Espírito. Ora, o Senhor, quem é o Senhor Jesus Cristo? É o Espírito. E segundo, nós podemos observar em Atos, capítulo 16, no versículo 6 e 7. Olha o que aqui vai dizer. E percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, observe que o Espírito Santo é o responsável de impedir Paulo, os que lhe acompanharam, de pregar na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. É o mesmo Espírito trabalhando, impedindo Paulo e seus companheiros de irem para esses lugares pregar, só mudando a designação de santo para Jesus, mas permanecendo o mesmo Espírito, porque trata-se, sim, do mesmo Espírito. Jesus Cristo também é o Espírito. Só que ali, em vida humana, ele estava na carne, estava como homem, não como Deus. Deus era o que estava dentro dele. Por isso, 2 Coríntios 5,19 diz, a saber que Deus estava em Cristo. Então, o batismo era em nome de Jesus Cristo, segundo Pedro, pois eles entendiam que se tratava de um único nome
Pois, Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro fala, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se não existe outro nome, então como era o nome de três pessoas distintas? Pois é, Pedro entendia que se tratava de três títulos, mas o nome era único. Esse que carregava esses três títulos, ele era Pai, era Filho e era Espírito, mas só tinha um nome. Este é Jesus Cristo. Por isso, em Atos, capítulo 8, verso 12, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Filipe não batizava em nome da Trindade. Ele falava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Por isso, no verso 15 e 16, diz assim: os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, aqueles de Samaria que ouviram a mensagem de Filipe haviam apenas sido batizados em nome de Jesus, não no nome da Trindade. Em Atos, capítulo 10, versículo 48, olha o que Pedro vai dizer. Se Pedro tivesse errado em Atos 2, será que ele não deveria se corrigir em Atos, capítulo 10, versículo 48, na casa de Cornélio? Pois olha o que ele diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Novamente, Pedro ordena que sejam batizados em nome de Jesus Cristo, pois não havia outro nome. Pedro fala que até os próprios profetas falavam sobre o nome. O que ele diz no verso 43 do capítulo 10 de Atos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receba a remissão de pecados. Nós somos batizados no nome de Jesus Cristo, pois esse é o nome que vem perdoar os nossos pecados. Por isso, em Atos capítulo 19, Paulo também batiza os 12 discípulos de João Batista em nome de Jesus, no verso 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ninguém era batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, pois ali eram títulos e não nome. Tanto é que o próprio Paulo, em Atos capítulo 22, versículo 16, ele testifica que Ananias disse assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, invocando o nome dele, não os nomes deles, mas o nome dele. Por isso, Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo 3, olha o que ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, nós fomos batizados em Cristo, não na Trindade. E nós fomos batizados na sua morte. Para que eu fosse batizado na Trindade, ou em nome da Trindade, a Trindade toda tinha que morrer por mim. Porque, segundo Paulo, somos batizados em Cristo e somos batizados na sua morte. Ou seja, o nome que deve ser invocado no batismo é Jesus Cristo. Porque em Colossenses, capítulo 3, verso 17, olha o que Paulo vai falar aqui aos Colossenses. Ele diz do seguinte modo: e tudo o que fizerdes, seja de palavra, seja de ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Observe que Paulo fala: tudo o que fizerdes, seja de palavra, seja em ação. O batismo é palavra e ação. Fazei em nome de Jesus Cristo, não no nome da Trindade. É tão verdade que não apenas Paulo, nem Pedro, nem Filipe, mas também o apóstolo Tiago fala acerca do nome. Olha o que ele vai falar no capítulo 2, versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? O nome invocado é Jesus Cristo. Porque Tiago não fala de vários nomes, ele fala de um nome invocado. Tanto é verdade que João, 1 João capítulo 2, versículo 12. Olha o que João vai falar. Filhinhos, eu vos escrevo
Porque os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Não são perdoados por causa de vários nomes, ou dos nomes da Trindade, ou por causa de títulos, é por causa do nome de Jesus Cristo. Tanto é que no capítulo 5, no verso 13, olha o que ele diz. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Ou seja, nós não cremos no nome da Trindade. Nós cremos que Mateus capítulo 28, versículo 19, trata-se de um único nome, que o sujeito que tem um único nome tem 3 títulos. Esse sujeito é Jesus Cristo, que só tem um nome, mas ele tem 3 títulos. Ele é Pai, porque ele é Pai da eternidade, segundo Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é Filho, porque Lucas 1,35 diz que ele seria chamado Filho do Altíssimo. E ele é Espírito, porque 2 Coríntios 3,17 afirma Paulo que o Senhor é o Espírito. Então, não existe o nome da Trindade na Bíblia. Não somos batizados em nome da Trindade, mas em nome de Jesus Cristo. Eu espero que esse conteúdo abra seus olhos para conhecer a verdade do porquê os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Eles não contradiriam a ordem de Jesus, jamais. Na verdade, eles cumpriram aquilo que Jesus ordenou. Eles batizaram no nome e não em títulos. Eles invocaram o nome e entendiam que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo, como podemos observar pelas Escrituras. Desde já, eu agradeço os que têm permanecido até aqui.